Olá, eu sou Alexandre O'Hara, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais, Diplomacia Corporativa, CBNI, DIC da ESPM. Estamos iniciando mais um Resenha ESPM, um programa pensado para conversar com os convidados que são professores e pesquisadores sobre as suas produções acadêmicas. Teremos também informações e sugestões de leituras sobre livros e artigos que podem estimular as reflexões e apoiá-los também no desenvolvimento de seus conhecimentos. Todas as nossas entrevistas estão disponíveis em vídeo na página do YouTube Diplomacia Corporativa e Global Business. Bem, hoje conversaremos com o professor Carlo Patti sobre o tema História das Relações Internacionais. Professor Carlo Patti, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, professor Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua participação aqui. O professor Carlos Patti é doutor em História de Relações Internacionais pela Universidade de Florença e professor adjunto de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás, onde é coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, atua na área de política externa brasileira e História das Relações Internacionais, com ênfase na história internacional do Programa Nuclear Brasileiro. Publicou várias obras já também, vários temas, e neste momento hoje vamos conversar especificamente sobre esse livro, essa obra que foi escrita juntamente com o professor Antônio Carlos Lessa, que é História das Relações Internacionais e será publicada pela editora Contexto. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco. E esse é um tema muito interessante para a gente, né? Eu queria lhe perguntar, começando para falar sobre o tema, qual a importância que o senhor vê de ter um livro de história de relações internacionais, a importância para as pessoas que gostam de estudar relações internacionais? Bom, obrigado também pela oportunidade de apresentar essa obra, que quer apresentar as bases de uma disciplina fundamental e estruturante da área das relações internacionais, porque fornece, de fato, as bases históricas daquela que é a evolução do sistema internacional, sobretudo na era contemporânea, moderna e contemporânea. Então, este livro, de fato, quer apresentar para o leitor comum, mas também para o aluno iniciante na área de relações internacionais, aqueles que são os principais momentos de evolução do sistema internacional e da sociedade internacional, como pode ser definida. Nessa obra, especificamente, qual é o período que cobre essa obra da História das Relações Internacionais? Esse livro cobre o período que vai de 1776, ou seja, em correspondência com a Revolução Americana nos Estados Unidos, com o nascimento dos Estados Unidos. Então, é um momento de primeira emancipação contra as metrópoles, né? Contra a metrópole britânica, chegando até os dias de hoje, né? Então, 1776 até hoje, 2021, 2022. Então, é uma obra de síntese que tenta apresentar, de fato, os principais pontos de evolução de um sistema internacional complexo, que claramente evoluiu de maneira muito rápida nesses últimos 2 séculos e meio, podemos dizer, e que claramente viu também uma transformação naqueles que foram centros geográficos, na participação também das populações naquele que era as principais decisões. Então, a gente pode assistir a grandes mudanças também nos centros de poder e no sistema de relacionamento, considerando que tratamos daquela que é a construção dos impérios nas tentativas de hegemonia no âmbito europeu, na centralidade da Europa, até pelo menos 1945, na criação de novas superpotências ao longo da segunda parte do século XX e da emersão de atores novos, seja ele o chamado Terceiro Mundo, que também faz parte dessa narrativa, mas também daquelas que são as potências emergentes, pensando sobretudo na fase final da narração desse livro. Então, o livro
faz uma alternância entre descrição, claramente, dos eventos e a interpretação, as interpretações historiográficas, né? Então, por isso, com esses limites que são amplos, claramente teve vários desafios para tentar fazer uma apresentação, apresentar para os leitores. É interessante. Professor, logicamente, cobrir todo esse período, são mais de 300 anos aí de história, né, bem longo, a gente não vai conseguir cobrir isso nesse podcast. Mas eu queria lhe perguntar, eh, se pudesse comentar um pouquinho dessa transição, que eu acho que é sempre curiosa para quem acompanha as relações internacionais, dessa mudança da hegemonia britânica, quer dizer, a Revolução Americana, a hegemonia britânica, e depois essa ascensão dos Estados Unidos como uma potência internacional, né? Então, foi uma transição em que, normalmente, nas relações internacionais, a gente costuma dizer que uma potência ascende, outra decai, sob guerra, mas no caso não foi, né? Estados Unidos e a Grã-Bretanha, o Império Britânico, não foi sob guerra que houve essa transição. Você poder comentar um pouquinho essa mudança? Claro, claro. A ascensão, digamos assim, dos Estados Unidos, o longo processo de ascensão dos Estados Unidos, digamos que começou a ser evidente já em 1890, né? Ou seja, na fase final do século XIX, é um processo que se confirmou em 1945. Claramente não teve guerras entre as duas potências em ascensão e em decadência, né? Efetivamente se viu que a paralela ascensão dos Estados Unidos teve também a ascensão de outras potências também, considerando potências não europeias, né? Podemos pensar no caso do Japão, quase contemporaneamente, também instigado pelos Estados Unidos. Mas essa decadência da Grã-Bretanha, ou seja, da antiga metrópole, que é a potência colonial que depois do qual as 13 colônias americanas se emanciparam, essa decadência claramente passou por duas guerras. As duas guerras mundiais foram fundamentais para entender a decadência britânica. Talvez o livro mostra isso. A Primeira Guerra Mundial não apresentou grandes sinais, porque de fato, depois da Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha afirmou ainda mais a própria extensão territorial como principal império do mundo. Mas, e claramente, podemos dizer que ainda em 1945, com o fim formal da Segunda Guerra Mundial, havia uma aparente existência de um império. Mas, em realidade, podemos, e isso é claro também, tentamos mostrar no livro, há sinais claros de ascensão estadunidense. Pelo ponto de vista econômico, em 1913, os Estados Unidos já são a primeira potência industrial, com uma relação de dependência claramente invertida em relação à Grã-Bretanha, né? Isso é claro logo depois do começo da Primeira Guerra Mundial e será sobretudo claro também depois do fim da Segunda Guerra Mundial, onde a Grã-Bretanha é uma grande potência sim, mas em decadência, e uma grande potência aliada é uma potência que tem claramente um posicionamento sempre mais de segundo plano em relação aos Estados Unidos. Perfeito. E avançando um pouco na linha do tempo, bom, nós temos aí a Segunda Guerra Mundial, um momento que acho que principalmente a geração mais jovem acaba tendo aí muitas imagens, né, que já é um período em que muitas imagens foram feitas. Como é que o senhor avalia essa transição, né, da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, principalmente, né? Acho que nós estamos agora com um momento importante, o pessoal começa a comentar aí na imprensa sobre a rivalidade entre Rússia e Estados Unidos, mas do outro lado há também uma discussão entre a China e os Estados Unidos, então uma polarização entre duas grandes potências. Como é que foi essa construção, né, de um final da Segunda Guerra Mundial entre duas potências que foram aliadas, né, contra a Alemanha e contra o Japão, mas que em pouco tempo se tornaram rivais, ou pelo menos aparentemente em pouco tempo, né? A gente sabe que na verdade havia já outras rusgas anteriores, mas se pudesse comentar um pouquinho dessa Segunda Guerra Mundial e a formação da Guerra Fria. Essa
é uma pergunta fundamental, é uma pergunta que ainda acende o debate historiográfico para entender as origens da Guerra Fria, né? Sobretudo num período como o atual, em que se fala de uma nova Guerra Fria. Mas quais são as origens e qual foi também o desafio de entender as origens da Guerra Fria? O senhor mencionou que havia rusgas anteriores, sobretudo pelo ponto de vista ideológico, né, entre o mundo capitalista e, claramente, o mundo comunista, e também por aquelas que foram as ações soviéticas no começo da Segunda Guerra Mundial, em colaboração, poderíamos dizer, com a Alemanha. Depois de 41, claramente, teve esse momento em que os dois países tiveram que colaborar juntos para derrotar os inimigos, o principal inimigo comum, que era a Alemanha nazista. A rivalidade tem várias interpretações. Se diz que começou no momento em que havia os primeiros avanços, né? Os primeiros avanços ou as primeiras derrotas do eixo, né? Então, se entende o período de origens da Guerra Fria entre 43 e 46, ou seja, um período ainda bem no meio do conflito, se pensarmos que o conflito acabou em setembro de 1945 no contexto global. Ou seja, no momento em que havia a primeira cristalização da presença ocidental num país ocupado, que era a Itália, né? Ou correspondendo com aquela que foi uma das principais conferências entre os aliados, que foi a Conferência de Teherã. Ou seja, no momento em que se começava a dividir a Europa em dois blocos diferentes e de forma concordada, né? E lá se começa a ver quais eram as possíveis tensões. Então, há umas interpretações que dizem a Guerra Fria começa já no começo do conflito perante as primeiras tensões entre os aliados. Tensões que se referem, em realidade, a uma negociação sobre o futuro do sistema internacional. É o futuro do sistema internacional que marca claramente aquele que será a Guerra Fria, ou seja, o nascimento das Nações Unidas, a imposição daquele que é um desenho de sistema internacional que é feita pelos Estados Unidos, que são os grandes vencedores do conflito e que financiaram também a União Soviética, temos que pensar isso, mas logo depois do fim da guerra, claramente os problemas são ligados à reconstrução, ou seja, haverá uma linha de crédito disponível para a União Soviética, assim como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, com aquele que era o financiamento americano, ou haverá condições? Esse é o primeiro ponto, ou seja, a necessidade de como reconstruir um país derrotado. E o segundo ponto é também a questão de como pode ser utilizada a principal fonte de poder militar, que era a bomba atômica, né? Então, nesses dois pontos, se sintetizam os momentos de tensão. Tensões que claramente chegarão ao fim em 1947, digamos, quando não terá mais uma possibilidade de diálogo entre Estados Unidos e União Soviética, e claramente os outros grandes aliados que derrotaram a Alemanha, sobre o futuro da Alemanha. Ou seja, se encontra uma solução sobre a definição dos outros países derrotados, mas não se encontra uma solução sobre a Alemanha, que de fato permanece numa condição cristalizada até 1989, e é a partir daquele momento que se criam dois blocos contrapostos de natureza política, ideológica e militar que se contrapuseram no contexto europeu, primeiramente, ou seja, o nascimento da OTAN em 1949 e o nascimento em 1955 do Pacto de Varsóvia, mas em territórios que de qualquer forma eram controlados pela União Soviética. Então, temos essa rivalidade militar importante que depois, claramente, se tornará uma rivalidade global, visto que em poucos anos, também 1949, a Guerra Fria se torna também um evento global, com sobretudo, a expansão da Guerra Fria para o contexto asiático, com a Revolução Chinesa em 1949. Então, é complexo falar das origens, sobretudo uma transição entre um sistema europeu e um sistema que é protagonizado por duas potências, ou melhor, duas superpotências extra-europeias e que terão sempre mais uma capacidade global.
de ação. É interessante. Bom, temos muito assunto para falar nesses mais de 300 anos aí de história, mas uma coisa que eu queria lhe perguntar agora, vendo aqui, ouvindo um pouco na sua fala, nós, nesses períodos, lógico, né, tivemos aí muitos conflitos, tivemos a questão do Império Napoleônico, tivemos Bismarck, tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, e agora, bom, já estamos no século XXI, já entrando na terceira década do século XXI, nos primeiros anos. E eu queria lhe perguntar, da perspectiva de um historiador, né, e vendo tantos conflitos assim, não sei, é possível fazer algum paralelo? Como é que o professor avalia esses conflitos, né, e essas questões de segurança que passaram na história do século XVIII para cá e agora no século XXI? O senhor consegue nos dar assim um sabor, fazer um flavor dessa análise de historiador, né? Bom, agora no século XXI, o que nós podemos aprender desse passado de histórias de conflitos que nós tivemos nas relações internacionais? Bom, desse passado, pensando sobretudo naqueles que são os conflitos atuais, podemos pensar naquela que é a importância da política de potência e da importância de conhecer a história, sobretudo, dos comportamentos, das atitudes de alguns países, né? Se a gente pensa, sobretudo, naquela que são os objetivos de política externa russa, pelo menos ao que aparece, é particularmente importante hoje no contexto da guerra na Ucrânia. É particularmente importante pensar naquela que é a tradição da política externa russa antes czarista, né, soviética depois e novamente russa. Ou seja, na necessidade de garantir segurança, eh, de não ter essa ameaça direta aos próprios centros vitais, né? Então, isso podemos aprender ao analisar a história, porque se a gente pensa nos últimos 250 anos, vemos que esse é um episódio que se repete, né? Ou que há uma política claramente que a Rússia atua. Faço o caso da Rússia, mas poderíamos fazer o caso de outros, poderíamos mencionar os casos de outros países. Pensamos somente nesses 250 anos. A Rússia foi ameaçada pelo Napoleão. A reação, sabemos qual foi. A Rússia foi uma das grandes vencedoras no contexto territorial, né? A Rússia foi novamente, tentou uma nova expansão na segunda metade do século XIX e eventualmente também no final do século XIX, tentando uma expansão às custas do Império Otomano. Mesma coisa, então temos vários momentos que também culminaram com uma sobreposição daqueles que eram os interesses tsaristas, os grandes objetivos, e podemos considerar os objetivos soviéticos logo depois, no começo da Segunda Guerra Mundial, mas também no fim, ou seja, garantir uma faixa de segurança à União Soviética, a Rússia, né? E hoje podemos assistir a mesma coisa, né? Isso é importante que um estudante de relações internacionais possa saber, assim como é necessário que saiba aquelas que são as necessidades do resto da Europa, quais são as percepções de ameaça de um continente que está pacificado somente, ou esteve pacificado por pouco mais de 70 anos, que foi um período excepcional da história europeia, onde de fato foi necessário também, através da integração e da participação de atores externos, garantir a paz e a segurança de um continente central, mas onde havia vários atores turbulentos para impor um com outro a hegemonia. Então temos esse evento excepcional que será a integração europeia, que consegue neutralizar sobretudo as contraposições entre França e Grã-Bretanha, entre França e Alemanha, e tentou claramente neutralizar também as tensões entre a Europa Ocidental e a Rússia, que é esse ator de fato euroasiático, né? E também os outros atores. Porque outra tendência que temos que pensar, os limites cronológicos são importantes. Ou seja, o século 1776, sim, corresponde com a Revolução Americana, mas corresponde também com a Revolução Industrial,
ou seja, com aquela que foi a centralidade da Europa. Mas temos sempre que ter claro que antes dessa centralidade europeia, a centralidade era asiática, chinesa, e agora estamos assistindo novamente a um novo protagonismo asiático. Então, é importante conhecer essa evolução para entender como não seja inatural que a Ásia esteja assumindo uma nova centralidade que sempre foi própria. Temos também que sair um pouco dessa visão eurocêntrica, onde ao centro se encontra o Ocidente, né? Perfeito, professor. Temos muito assunto aí nesse livro. Vamos ter que chamá-lo para conversar novamente, para conversar um pouquinho mais sobre os outros temas. Mas foi muito bacana e essa perspectiva de que temos que ler, né, a história das relações internacionais, conhecer mais o contexto do que foram os acontecimentos, até para entender o que está acontecendo hoje, né? Não dá para esquecermos do passado e pensarmos só no presente. Queria parabenizá-lo pela obra aí e agradecê-lo por esse bate-papo que tivemos hoje aqui. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Alexandre, pela oportunidade e muito obrigado a todos os ouvintes. Ok. Você que assiste o nosso programa Resenha SPM, quero agradecer. Hoje nós conversamos com o professor Carlo Patti, autor do livro História das Relações Internacionais, publicado pela editora Contexto, que escreveu o livro juntamente com o professor Carlos Lessa. Convidamos a você que nos acompanhe sempre os nossos programas, sempre com uma nova publicação, um novo livro, um novo artigo, para que você possa se sentir estimulado a se aprofundar aí nas discussões sobre relações internacionais, no passado e também no mundo contemporâneo. Um abraço a todos e até a próxima.